Você precisa entender uma coisa que a maioria das pessoas evita encarar. E quanto antes você aceitar isso, mais rápido você para de sofrer por expectativas que nunca fizeram sentido. Nos momentos mais difíceis da sua vida, quando tudo começa a desmoronar, quando o dinheiro aperta, quando as oportunidades desaparecem e quando a sua energia parece não acompanhar mais o que você precisa fazer, você não será cercado, você será filtrado. E essa não é uma frase bonita, não é uma ideia motivacional e muito menos um exagero. Isso é um padrão frio, direto e extremamente revelador. As pessoas gostam de você quando você está bem, quando você está em crescimento, quando você tem algo a oferecer, quando a sua presença é leve e conveniente. Mas quando a fase muda, quando a pressão aumenta, quando você entra em um momento de escassez, algo começa a acontecer ao seu redor. O silêncio cresce, as mensagens diminuem, os convites desaparecem. E de forma quase imperceptível no começo, as pessoas começam a sumir. Algumas vão se afastando devagar, outras param de responder e outras simplesmente desaparecem como se nunca tivessem feito parte da sua vida. E é nesse momento que a maioria das pessoas quebra, porque elas interpretam isso como abandono, como rejeição, como falta de valor. Mas aqui está o ponto que muda completamente o jogo. Isso não é abandono, isso é revelação. É a vida tirando o excesso. É a vida removendo tudo aquilo que parecia sólido, mas que nunca foi de verdade. E mais do que isso, é a vida te colocando frente a frente com uma verdade que você evitou por muito tempo. Você sempre foi por você. Sempre. Só que enquanto tudo estava confortável, você conseguiu ignorar isso. Você conseguiu acreditar que precisava de mais gente, de mais validação, de mais apoio constante para continuar avançando. Mas agora não. Agora a realidade está limpa. Agora não tem distração. Agora não tem plateia. E é exatamente por isso que esse momento é tão poderoso. Porque quando você entende de verdade que nos momentos mais difíceis você pode estar sozinho, algo dentro de você muda. Você para de esperar. Você para de depender. Você para de se enganar. E começa a assumir um nível de controle que poucas pessoas acessam. Esse é o ponto onde muitos desistem. Mas também é exatamente o ponto onde os mais fortes começam a se formar. Então pare de ver isso como perda. Pare de ver isso como falta. Comece a enxergar isso como vantagem. Porque enquanto muitos ainda estão esperando alguém aparecer, você está aprendendo a não precisar de ninguém para continuar. E isso muda absolutamente tudo. Existe um padrão silencioso que se repete na vida de praticamente todo mundo, mas poucos têm coragem de admitir. Quando a sua vida está fluindo, quando você está crescendo, quando você tem recursos, energia e estabilidade, as pessoas estão por perto. Elas aparecem, elas participam, elas interagem. E muitas vezes, você acredita que aquilo é conexão real. Você acredita que aquilo é proximidade verdadeira. Mas tudo isso começa a mudar no momento em que a sua fase muda. Quando o dinheiro começa a faltar, quando as oportunidades travam, quando você entra em um período mais difícil, menos confortável e mais desafiador, algo inevitável acontece. O ambiente ao seu redor começa a esvaziar. E não é de forma dramática no início. É sutil, é gradual, é quase imperceptível, mas é constante. As mensagens diminuem, as conversas ficam mais rasas. O interesse começa a desaparecer. As pessoas param de procurar. E quando você percebe aquele círculo que parecia tão presente, já não está mais ali. E isso mexe com você, porque você começa a se perguntar o que aconteceu. Você começa a questionar se fez algo errado, se perdeu valor, se deixou de ser interessante. Mas a verdade é muito mais direta do que isso. Nada disso mudou. O que mudou foi o cenário. E quando o cenário muda, o comportamento das pessoas também muda, porque a maioria das conexões que existem não são baseadas em profundidade, são baseadas em conveniência. As pessoas se aproximam quando existe algo confortável, útil ou vantajoso na relação, e se afastam quando isso diminui. Isso não é crueldade isolada. Isso é comportamento comum, é previsível, e exatamente por isso, você precisa parar de interpretar isso como algo pessoal. Não é sobre você não ser suficiente, é sobre as relações não serem tão profundas quanto você imaginava. E quanto antes você entende isso, mais rápido você deixa de se frustrar. Porque o erro não está no afastamento delas.
O erro está em você ter criado expectativas em lugares onde não existia estrutura para sustentá-las. A fase ruim não destrói relações verdadeiras. Ela expõe relações frágeis. Ela revela quem estava por perto pela sua essência e quem estava por perto pelo momento. E essa revelação, por mais desconfortável que seja, é extremamente valiosa, porque agora você começa a enxergar com clareza. Você começa a separar o que é real do que é circunstancial. E isso muda a forma como você se posiciona. Você para de investir energia onde não existe retorno real. Você para de insistir em quem já demonstrou ausência e começa a direcionar sua atenção para algo muito mais importante: você mesmo. Porque no fim, quando o cenário aperta, quando tudo fica mais difícil, quando o ambiente esvazia, sobra uma verdade que você não pode mais ignorar. Você continua. E isso já diz muito mais sobre força do que qualquer presença externa poderia dizer. Chega um momento em que você para, observa tudo ao seu redor e sente um silêncio diferente. Não é apenas a ausência de pessoas, é a ausência de expectativa. É como se, de repente, tudo aquilo que você acreditava que estaria ali simplesmente não estivesse mais. E é nesse instante que algo dentro de você começa a se reorganizar, porque até então, uma parte sua ainda esperava. Esperava apoio, esperava compreensão, esperava que alguém percebesse o que você está passando e decidisse ficar, mas esse alguém não aparece. E quanto mais o tempo passa, mais evidente isso se torna. E é aí que o choque acontece de verdade. Não é um choque barulhento, não é dramático, é frio, é direto, é definitivo. Você entende que ninguém vai resolver por você, ninguém vai carregar o peso por você. Ninguém vai entrar na sua vida e mudar o jogo enquanto você espera. E isso quebra alguma coisa dentro de você. Quebra a ilusão de que sempre haverá alguém. Quebra a ideia de suporte constante. Quebra a expectativa de ser sustentado emocionalmente. E por mais desconfortável que isso seja, é aqui que nasce algo extremamente poderoso: a responsabilidade total. Porque quando você entende que está por conta própria, você para de negociar com a realidade. Você para de esperar condições melhores. Você para de adiar decisões importantes e começa a agir com o que tem, do jeito que dá, mesmo sem apoio, mesmo sem validação, mesmo sem aplauso. E isso muda completamente o seu comportamento, porque agora não existe mais desculpa confortável. Não existe mais a possibilidade de terceirizar o que precisa ser feito. Tudo passa a depender exclusivamente de você. E esse tipo de clareza assusta muita gente, porque assumir o controle real da própria vida exige coragem, exige disciplina, exige maturidade emocional, exige abrir mão da posição de vítima. Mas ao mesmo tempo, essa é uma das fases mais libertadoras que você pode viver, porque quando você entende que é você por você, você também entende que não está limitado pela ausência de ninguém. Você começa a perceber que pode agir independentemente do ambiente, que pode avançar mesmo sem incentivo, que pode construir mesmo sem reconhecimento. E isso cria um tipo de força que não depende de circunstâncias, uma força silenciosa, uma força constante, uma força que cresce exatamente nos momentos em que a maioria desiste. E quanto mais você aceita essa realidade, mais leve você se torna, porque você deixa de esperar. E quando você para de esperar, você começa a se mover. E movimento gera resultado. Mesmo que no começo seja lento, mesmo que seja difícil, mas é real. E isso é tudo que você precisa para continuar. Depois que a realidade se impõe e você aceita que está por conta própria, algo começa a mudar de forma silenciosa dentro de você. Não é uma mudança visível de imediato. Não é algo que as pessoas percebem de fora. Mas internamente uma chave vira. E essa chave é simples, mas extremamente poderosa. Você para de esperar. Para de esperar mensagem. Para de esperar apoio. Para de esperar reconhecimento. Para de esperar que alguém valide o que você está fazendo. E no começo isso parece estranho, porque você estava acostumado a medir seu avanço com base na reação dos outros. Você estava acostumado a sentir motivação quando alguém aprovava, quando alguém incentivava, quando alguém estava presente, mas agora não tem mais isso. E ao invés de te enfraquecer, isso começa a te libertar, porque quando você para de esperar dos outros, você elimina uma das maiores fontes de atraso da sua vida, a dependência emocional.
E sem essa dependência, sua postura muda, sua energia muda, sua forma de agir muda. Você começa a executar sem anunciar, começa a construir sem mostrar, começa a evoluir sem precisar que alguém esteja assistindo. E isso cria um tipo de consistência que poucas pessoas desenvolvem, porque a maioria ainda precisa de estímulo externo para continuar. Precisa de aplauso, precisa de incentivo, precisa de alguém dizendo que está no caminho certo. Mas você não. Você começa a se validar, começa a confiar no seu próprio processo, começa a agir mesmo quando ninguém está olhando. E isso é poder, poder real, porque agora você não depende de ambiente favorável, não depende de companhia, não depende de motivação externa. Você se move porque decidiu se mover. E decisão é muito mais forte do que emoção, porque emoção varia, mas decisão sustenta. E quanto mais você age nesse novo padrão, mais forte você se torna, porque você começa a perceber que consegue continuar mesmo sozinho, que consegue avançar mesmo sem incentivo, que consegue evoluir mesmo sem reconhecimento. E isso muda completamente a forma como você se enxerga. Você deixa de se ver como alguém que precisa e começa a se ver como alguém que constrói, alguém que sustenta, alguém que continua independentemente das circunstâncias. E quando você atinge esse nível, você entra em uma posição diferente. Uma posição onde a presença dos outros é bem-vinda, mas não necessária. Uma posição onde a ausência não te quebra, porque você já aprendeu a funcionar sozinho. Isso te coloca à frente de muita gente, porque enquanto muitos ainda estão esperando condições ideais, você já está em movimento. E quem está em movimento, mesmo que lento, sempre ultrapassa quem está parado esperando. Quando você atravessa fases difíceis sem apoio constante, algo começa a se formar dentro de você que não pode ser comprado, ensinado facilmente ou replicado por quem nunca passou por isso. É uma força diferente, mais silenciosa, mais estável, mais difícil de abalar, porque ela não depende de ambiente favorável, ela não depende de presença, ela não depende de validação, ela nasce exatamente da ausência, nasce dos dias em que ninguém apareceu. Nasce das noites em que você teve que lidar com tudo sozinho. Nasce das decisões que você tomou sem ter certeza, mas mesmo assim, decidiu continuar. E esse tipo de experiência constrói algo que a maioria das pessoas nunca desenvolve: autossuficiência emocional. Porque quando você aprende a continuar sem apoio, você deixa de ser refém da presença dos outros. Você deixa de precisar de incentivo para agir. Você deixa de depender de reconhecimento para continuar. E isso te coloca em um nível completamente diferente, porque agora você não para facilmente. Você não desmorona com a ausência. Você não perde o ritmo porque alguém não está ali. Você continua. E continuar, mesmo quando é difícil, é o que constrói força real. Não é o momento fácil que te transforma. Não é o conforto que te fortalece. É a pressão. É a escassez. É o vazio ao redor que te obriga a olhar para dentro e encontrar recursos que você nem sabia que tinha. E quanto mais você passa por isso, mais você se torna resistente. Mais você confia em si mesmo. Mais você entende que consegue lidar com situações difíceis sem precisar de suporte constante. E isso muda completamente a forma como você encara a vida. Você deixa de temer momentos difíceis, porque você já viveu eles. E mais do que isso, você já sobreviveu a eles praticamente sozinho. E essa consciência é poderosa, porque ela elimina o medo exagerado. Ela elimina a insegurança constante. Ela elimina a necessidade de controle externo. Você começa a se sentir mais estável, mais firme, mais centrado. E isso se reflete em todas as áreas da sua vida, nas suas decisões, na sua postura, na forma como você se posiciona diante dos desafios. Porque agora você não reage com desespero. Você reage com estratégia. Você reage com calma. Você reage com consciência. E isso é resultado direto daquilo que você enfrentou sozinho. Enquanto muitos ainda precisam de ambiente perfeito para funcionar, você já aprendeu a operar no caos. E quem aprende a operar no caos não depende mais de cenário ideal. Cria o próprio avanço, cria a própria estabilidade, cria a própria força. E quando você chega nesse nível, a ausência dos outros deixa de ser um problema e passa a ser apenas um detalhe, porque você entende, de forma definitiva, que a sua evolução nunca dependeu de quem ficou, sempre dependeu de quem continuou. E quem continuou foi você.
Depois de tudo que você enfrentou, depois de todos os momentos em que você teve que continuar sem apoio, sem incentivo e sem presença constante, algo muda de forma definitiva dentro de você. E essa mudança é silenciosa, mas extremamente poderosa. Você para de precisar de atenção, para de precisar de validação, para de precisar que alguém esteja ao seu lado para se sentir capaz. E quando essa necessidade desaparece, algo novo começa a surgir, o poder de escolha. Porque enquanto você precisa, você aceita qualquer coisa, aceita qualquer presença, aceita qualquer atenção, aceita qualquer relação, mesmo que seja fraca, superficial ou instável. Mas quando você não precisa mais, você começa a filtrar, você começa a selecionar, você começa a decidir quem realmente merece estar ao seu lado. E isso muda completamente a dinâmica da sua vida, porque agora você não se aproxima por carência, você se aproxima por consciência. Você não mantém pessoas por medo de ficar sozinho, você mantém por critério, e isso eleva o seu padrão, porque você entende que estar sozinho nunca foi o problema. O problema sempre foi estar mal acompanhado, e essa clareza te protege de relações vazias, te protege de conexões que só existem em momentos bons, te protege de investir energia onde não existe reciprocidade real. E ao mesmo tempo, isso fortalece ainda mais a sua estrutura emocional, porque agora você não se abala facilmente com afastamentos, você não se desespera com ausência, você não tenta segurar quem já demonstrou que não quer ficar, você apenas observa, analisa e decide. E isso é um nível de maturidade que poucas pessoas alcançam, porque a maioria ainda reage, ainda corre atrás, ainda insiste, ainda tenta convencer. Mas você não, você já entendeu. Entendeu que quem quer estar, fica. Quem quer somar, aparece. E quem não está, simplesmente não faz falta. E essa postura te coloca em uma posição de controle, porque você deixa de ser afetado constantemente pelas atitudes dos outros e passa a ser guiado pelas suas próprias decisões. E quando você vive assim, você se torna mais leve, mais direto, mais estratégico. Você não perde tempo tentando ajustar o que não depende de você. Você investe no que está sob seu controle. Você constrói, você evolui, você avança. E isso te diferencia. Porque enquanto muitos ainda estão emocionalmente presos à presença dos outros, você já se libertou dessa necessidade. E liberdade emocional é uma das maiores formas de poder que alguém pode desenvolver. Porque quando você não precisa, você não se submete. Quando você não precisa, você não aceita menos do que merece. Quando você não precisa, você escolhe com clareza. E escolher com clareza muda completamente o rumo da sua vida, porque agora você não vive mais reagindo, você vive decidindo. E quem decide com consciência, constrói uma vida muito mais sólida, muito mais estável e muito mais forte. O que você viveu não foi falta de sorte, não foi injustiça isolada, e muito menos abandono no sentido que você imaginava. Foi um processo, foi um filtro, foi a vida tirando tudo aquilo que parecia essencial, mas que na verdade nunca foi indispensável. E quando tudo isso saiu, quando o barulho diminuiu e quando a presença dos outros deixou de ser constante, algo ficou, você. E talvez essa seja a maior revelação de todas. Porque mesmo sem apoio, mesmo sem incentivo, mesmo sem reconhecimento, você continuou. Você não parou, você não desistiu, você não desapareceu. E isso diz mais sobre você do que qualquer validação externa poderia dizer. Agora você sabe que consegue, sabe que suporta, sabe que avança mesmo quando o cenário não ajuda. E esse tipo de consciência muda tudo, porque a partir daqui, você não se apega mais da mesma forma. Você não depende mais da mesma forma. Você não espera mais da mesma forma. Você se posiciona diferente. Você age diferente. Você pensa diferente. Porque agora existe uma certeza que ninguém pode tirar de você. Você é capaz de continuar sozinho. E isso não te enfraquece. Isso te fortalece. Isso te estabiliza. Isso te torna alguém difícil de abalar. Então pare de olhar para quem saiu. Pare de gastar energia tentando entender quem não ficou. Isso não muda nada. O que muda tudo é o que você faz a partir daqui. E agora você tem clareza. Agora você tem força. Agora você tem controle. E isso é o suficiente para construir qualquer coisa que você decidir construir. Então marca esse momento. Não como o momento em que você ficou sozinho,
mas como o momento em que você percebeu que nunca precisou de ninguém para continuar. Escreva isso para fixar. Eu continuo, mesmo sozinho.